No Talmud e na Kabbalah, está escrito que existe, lá em cima nos céus, um livro da vida e um livro da morte. Diz o Talmud que os justos e as justas, em hebraico os tzadikim e as tzadikot, eles vão ser escritos ou já estão escritos no livro da vida. Os rechaim, os ímpios, as pessoas más, estão escritas no livro da morte. E aqui vem algo fascinante. No Rosh Hashanah, o primeiro dia do calendário judaico, ou seja, o Ano Novo Judaico, a tradição talmúdica e mística diz que nesse dia nós somos julgados, todos os seres humanos. E aí a pessoa vai entrar no livro da vida ou no livro da morte. O que isso significa? O que é o livro da vida? O que é o livro da morte? A gente sabe que o tzadik, o justo, a mulher que é uma justa, ela está no livro da vida. Mas a gente ainda não entendeu o que é esse livro. Muita gente entende que o livro da vida é quem vai viver mais um ano. E o livro da morte é quem vai, Deus me livre, morrer naquele ano. A Kabbalah diz algo fantástico sobre isso. Ela fala, não é esse o entendimento. Não faz sentido. Por quê? Porque todo ano morrem pessoas justas. E todo ano pessoas más continuam vivas. Quer dizer que o livro da vida, ele tem um significado totalmente diferente do que a gente explicou até agora. Então, qual o significado? Vejam que coisa espetacular que a Kabbalah ensina para a gente. O livro da vida é o livro daquelas pessoas que a vida dela é considerada vida. O livro da morte são pessoas que estão vivas, mortas, que a vida delas não tem significado, não tem conteúdo, é um vazio. Ela respira, mas não mais do que isso. Vamos tentar explicar melhor? Eu vou explicar para vocês um conceito de Kabbalah muito importante e profundo. A nossa vida vem de Deus. Deus é a fonte da vida. Enquanto eu faço coisas que me ligam a Deus, eu cumpro os mandamentos de Deus, eu faço a vontade de Deus, eu emulo com as minhas características Deus, ou seja, se eu me torno uma pessoa bondosa, uma pessoa piedosa, uma pessoa que se importa com os outros, que quer o bem das outras pessoas como Deus, o que acontece? Eu estou me conectando a Deus. Então eu estou ligado à fonte da vida. A minha vida tem significado. A vida tem... Um dia tem 24 horas, não é verdade? Eu preciso dormir? Preciso. Eu até tenho que lembrar de fazer isso mais. Eu preciso comer? Verdade. E assim por diante. Tem coisas técnicas, mas eu preciso trabalhar porque a gente precisa se sustentar. Até aqui está tudo bem. Agora a pergunta é, aquelas 4, 5 horas que você tem livre, que você voltou do trabalho, o que você vai fazer com elas? Nós não somos máquinas, nós precisamos um pouco de lazer, verdade. Mas e agora? Aí vem Deus e fala, preencha o seu tempo com vida, com coisas que te conectam a Ele. A gente tem que começar a entender por que eu estou aqui. Trazer um significado profundo e transcendental a sua vida. E essa é a forma de eu me conectar com Ele. Eu vou te contar agora mais um segredo. O Talmud diz que uma pessoa justa, mesmo depois que ela morreu, é chamada de viva. Por quê? Porque ela está viva nesse mundo e ela continua viva depois porque ela se conectou com Deus, a fonte da vida eterna. O outro lado é a pessoa que a vida dela é puramente atos técnicos. Desculpa falar, mas ela é um pouquinho mais sofisticada que um animal, mas não vai muito além disso. Por quê? Porque ela come, ela bebe, ela ganha o dinheiro dela. É verdade, o animal não faz isso, mas isso se torna o objetivo da vida dela.
Mas calma aí, o que isso tem a ver com a sua alma e com a sua conexão com Deus? Essa pessoa não se juntou, não se ligou à fonte da vida, a Deus. Uau! Então essa pessoa, se ela passa a vida toda se distraindo, tudo que ela faz é ver incansavelmente TV, incansavelmente ela está nas redes sociais para ver um monte de, desculpa falar, de coisas que não levam a nada. Essa pessoa, ela está viva, mas se ela estivesse dormindo ou acordada, daria no mesmo. Porque ela não está fazendo desse mundo um mundo melhor, ela não está fazendo dela mesma uma pessoa melhor. E aí vem o Talmud e fala que uma pessoa má, mesmo em vida, é chamada de morta. É verdade, tecnicamente ela está viva, mas é só tecnicamente. Então esse é o livro da vida que a Kabbalah está falando. Agora, eu quero falar para vocês uma coisa espetacular, super importante. De acordo com a Kabbalah, não é Deus que me escreve no livro da vida ou no livro da morte. Ele deixa eu e você decidirmos. Ele fala que livro você quer estar. Como você quer viver essa vida? Qual o seu objetivo? Você pode decidir. Deus, quer saber de uma coisa? Eu não quero pensar, eu quero fazer o que der na telha, não importa as outras pessoas, não importa a família, não importa nada. Quer saber de uma coisa? Ou a pessoa pode falar, a minha vida tem significado, a minha vida tem uma essência. E essa pessoa, ela se inscreve no livro da vida. Tem uma história fantástica de uma pessoa que ele estava viajando, já uma história de 200 anos atrás, uma pessoa que estava andando de uma cidade até outra. E ele era um viajante, quando ele foi entrar na cidade, de repente ele viu o cemitério do lado de fora, ele começou a ver, meu Deus, que cidade amaldiçoada! Aqui, olha só, ele começou a ler as lápides e estava escrito, essa pessoa viveu 12 anos, essa daqui 5, essa daqui 7, 2 anos. Ele ficou, meu Deus, aqui aconteceu alguma calamidade aqui. Quando ele chegou na cidade, ele foi falar com o rabino, ele falou, rabino, o que houve aqui? Por que as pessoas morreram tão cedo? Por que todo mundo aqui morre tão cedo? Eu estou vendo até pessoas idosas, o que é isso? O rabino sorriu, ele falou, por que você está sorrindo? Ele falou, olha só, o nosso costume na nossa cidade é diferente. Quando a gente enterra uma pessoa, a gente não bota quanto tempo ele respirou, quanto tempo ele teve no planeta Terra, e sim quanto tempo da vida dele ele realmente aproveitou. Por isso que você viu 12 anos. Não, esse de 12 anos ele morreu com 97. Aquele de 5 anos foi com 74 e assim por diante. A gente bota quanto tempo ele realmente aproveitou a vida dele. Que mensagem que eu e você temos. Que a gente tem o mérito de sempre estar no livro da vida. Que essa seja a nossa vontade. Se você gostou, compartilha com outras pessoas esse momento de luz tão importante. Se inscreve no nosso canal, bota o sininho para você não perder nada, porque vale muito a pena.